Bom dia, dona Sueli. Isso. Pode falar o nome completo, a senhora? Sueli Alves dos Santos Oliveira. Dona Sueli, aqui é um interrogatório. A senhora pôde conversar com o doutor Diego? Conversou com ele separadamente lá agora? Conversou? Sim, Sim. Eu vou pedir, se a senhora puder, deixar o microfone um pouco mais próximo da boca, sim, tá? Obrigado. Ele deve ter orientado a senhora, mas eu vou repassar aqui para a senhora a dinâmica aqui do interrogatório. sim, Está conseguindo me sim, bem na gravação aí? sim. Eu vou fazer umas perguntas iniciais para a senhora, que são perguntas de qualificação, nome, profissão, idade. Essas perguntas eu peço à senhora que responda, certo? Sim. Depois destas perguntas, eu vou descrever para a senhora do que a senhora está sendo acusada e do que a senhora está sendo julgada aqui. Sim. Aí, depois disso, eu vou fazer umas perguntas curtas para a senhora e vou abrir para as perguntas do Ministério Público, da Defesa e dos jurados. E no final, a senhora vai poder falar também o que a senhora quiser esclarecer, que talvez não seja pode esclarecer. Mas todas essas perguntas sobre os fatos aqui, a senhora só responda aquelas que a senhora queira responder. Qualquer pergunta de mim, do Ministério Público, de qualquer direito, de jurar, que a senhora não queira, é só dizer que não quer responder direito, a senhora não tem problema nenhum. E se a senhora tem dúvida se responde ou não, qualquer pergunta, a senhora pode consultar o doutor Diego, que está aí próximo à senhora, não tem problema nenhum. Doutor Diego, responde, responde. Ele orienta a senhora, não vai ter nenhuma penalidade por isso. Ok? Sim, sim. Sueli Alves dos Santos, brasileira, casada. A senhora tem filhos? Sim, sim. Qual a idade deles? 23, 21 e 18. Todos maiores, Sim, saudáveis? sim. Nenhum deles morava com a senhora, não. Não. Pastora, natural de Redenção, no Pará, nascida em 4 de 11 de 79, filho de Luz Alves de Oliveira, estudou até que série, a senhora estudou Segundo grau completo. segundo completo. Pode já teve algum vício, a senhora tem algum vício de bebida, álcool, ou cigarro, droga, alguma coisa assim? Não, nunca tive contato com nenhum tipo de droga e não tenho atualmente também. Religião, a senhora pastor, acredito que a senhora continua, né? Sim. Entendi. A senhora já teve alguma passagem policial, alguma ocorrência? Eu tive uma ocorrência, uma não, várias, a respeito do pai dos meus filhos, que havia violência doméstica através dele, né? E aí eu fiz, mas foi uns 15 anos atrás, e aí nós tivemos audiência, né? E aí foi resolvido a situação. Mas nesse caso, a senhora foi vítima, né? Isso, Isso isso, é outra pessoa, o marido sim, não teve isso, isso. né? Em questão da minha pessoa, não. A acusação, dona Celina, é de que a senhora teria, no dia 22 de setembro de 2022, matado o seu José Maria Oliveira de Oliveira através do envenenamento, segundo o laudo do exame cadavérico aqui, isso está na denúncia, tá? Certo? A senhora teria um relacionamento conturbado, teria muita discussão, tinha agressões físicas da senhora no seu lugar, e, em razão disso, esse relacionamento conturbado, a senhora teria feito um convênio de um plano funerário, pelo telefone independente, e em uma dessas discussões, a senhora teria falado que ele era vagabundo, que não era homem, e em setembro de 2022, a senhora teria iniciado um relacionamento com José Wilson Borgo, seria fiel lá da igreja da senhora. E a vítima, né, o seu José, reclamava para as pessoas de maltrato, doença, essas coisas. E aí, em razão disso, mais alguns detalhes teriam sido passados pelo seu José, para parentes, para família e tal, no dia
22 de setembro, no período matutino, em 2022. A vítima foi até lá no Severino, narrou que estava sendo agredido, mostrou fotos da lesão e, após outra discussão, nesse mesmo dia, e o seu José Maria até alertar, que seria experiência da senhora, naquele mesmo dia, por volta das 19 horas, 7 da noite, a senhora teria ministrado o menino a ele, e ele faleceu. A senhora teria passado a noite lá com o seu José Wilson, amanheceu, voltou, e sem nenhum tipo de sentimento, teria passado lá com o vizinho que o seu José estava morto, e a perícia foi chamada, ele desenvolveu toda essa investigação e acabaram por denunciar a senhora por ter praticado o homicídio qualificado, que seria o homicídio por envenenamento. É o artigo 124, segundo, inciso 3, agravante de ser desfavor do cônjuge. Essa denúncia do Ministério Público. É disso que está sendo acusado. Reiterada a senhora, até aqui de agora a senhora não precisa responder nada que não quiser responder, só dizer que não foi, tá? Pode consultar o direito de vontade. A senhora praticou esse envenenamento? A senhora pôs veneno em alguma coisa que a senhora José Maria ingeriu? Não, senhor. Esse veneno que teria sido encontrado lá na casa, a senhora sabe dizer por que estaria lá? Nunca existiu veneno nenhum dentro da nossa casa. Certo. Os policiais que estiveram aqui, depuseram aqui, teve um policial militar e um policial civil. Salvo engano meu. Se tiver enganado, a senhora pode me corrigir. A senhora já conhecia eles? Tinha algum problema com os dois? Com o seu Prachede? Não, não. Teve dois policiais que Ah, sim. fizeram. Não, nunca os vi antes, não. A senhora saberia dizer por que eles teriam falado desse veneno localizado lá? Se não há nenhum problema deles com a senhora, como é que esse veneno poderia ter ido para lá? A senhora sabe dizer, mais ou menos? Eu, propriamente, como eu já falei anteriormente, não tinha veneno de forma nenhuma na nossa casa. Então, Mas esses policiais, então, eles acharam é, que lá, só sabe dizer como é que eu apareceu não esse sei, porque até porque já faz tanto tempo, né? Mas não tinha, quando eu estava dentro de casa, não tinha nenhum tipo de veneno. O tempo que eu estava dentro de casa. A senhora sabe dizer por que estariam acusando a senhora disso? O que é que está acontecendo? Por que motivo estariam acusando a senhora disso? Eu não sei qual o motivo, senhor. Não sei. Não sei. Não posso. Como eu disse para a senhora, eram umas perguntas curtas. A senhora fique tranquila que ao final, depois das perguntas todas, eu vou abrir para a senhora explicar qualquer pormenor que a senhora quiser explicar. Doutor André, vai falar com você, não se fica. Obrigado, doutor. Bom dia, Silvio. Bom dia, doutor. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, graças a Deus. Relacionamento de vocês como é? Depois que nós decidimos nos divorciar, acredito em desentendimento normal entre casais que estão se divorciando. Não tinha nada demais, não. Eu confio, então, que vocês estavam no processo de separação. Sim, como é que se diz? Estávamos e, inclusive, já estava próximo, já a advogada já estava com os papéis todos prontos para assinar. E como ele estava se negando, eu também até tinha procurado o fórum aqui para dar uma entrada no litigioso. Inclusive, o dia que eu fui preso, estava já marcado para eu vir aqui no fórum dar entrada nesse separação litigiosa, porque ele não queria. Então, só para entender que o relacionamento que estava acontecendo. Sim, infelizmente. Esse estava conectado, estava tendo discussão. Discussões, assim, a gente tinha nossa discussão em casa, né? E ele passou a me
é que fala, me diminuir diante da igreja, né? Então, eu achei que já tinha que dar um limite, né? Como assim? Você acha que era um Limite no sentido de se separar, porque ele estava tocando na minha índole com as pessoas. limite? Em relação à agressão física, consta aqui que no dia anterior ao fato, depois do fato, a senhora teria agredido ele de uma maneira. Não, nunca houve agressão física nem da minha parte, nem da parte dele, viu? Não Isso foi isso. fique registrado, não tinha. O que é essa lesão que ele tinha? Eu não sei, não sei. É com ele, porque se ele apresentou a pessoas, de alguma forma ele se machucou. De acordo com os vídeos, ele teria tirado fotos dessa lesão. Você vai ver as fotos? Não, Depois, esse celular dele estava apagado. sim, Você sim. tem conhecimento desse fato? Não, o celular dele era com ele e o meu era comigo. Eu não tenho conhecimento que ele era apagado. Não, Por que ele teria alguma intenção de falar com a história que estava violando? Então, sim. não sei, não posso dizer. Ele tinha mudanças de humor repetidas. Era um dos motivos que eu queria me separar. Nunca houve intenção de Nunca, nem da minha parte, nem da parte dele. as discussões eram discussões de casal e eles decidiram separar. Isso. Não estávamos mais dando certo. Em relação a esse relacionamento sexual, não tinha um relacionamento sexual. Não, isso não existe. Aqui, o José Lúcio, ele falou a verdade. Ele falou com a verdade, porque cada um fala, né, o que quer. O que ele teria para acreditar? Não sei. Não sei porque depois que eu fui presa, eu não tive contato com mais ninguém, né? E ele foi ouvido depois que eu fui presa, então não conversei com ele. A senhora esteve no imóvel, foi a senhora que encontrou a vítima? Sim, fui eu que encontrei. Ela esteve no imóvel qual horário da última vez? Eu tive de 6h30 para 7 da noite do outro dia, né? Dia passado. Quinta-feira, de 6 até 7 da noite. Vocês falaram que podia a senhora retornar à noite. Era impossível eles verem porque era tudo escuro, era erro lá, não tem iluminação. Tá. Onde que a senhora estava na noite do fato? Eu estava na cantina da igreja. Com quem? Eu e Deus. Com a senhora. Sim. Mas nenhuma testemunha comprova que a senhora estava com outra pessoa normal. Não, não tem testemunha, mas eu estava lá. Porque já era já um constante de eu dormir lá ou na casa de alguma das irmãs, inclusive da irmã que esteve aqui. Foi a senhora a última pessoa que teve contato com ele em Janaína? Não sei, porque eu saí e logo após ele saiu, Qual foi o horário que a senhora saiu? de 6h30 às 7 da noite. Esse horário foi uma vez que a senhora viu. Sim, vivo foi. E no outro dia, a primeira pessoa que encontrava sempre Fui eu. aqui, as pessoas que estavam lá falaram que só nem ninguém chamava a polícia. Não, não é verídico. Eu comecei a gritar e chamei o senhor Prachede, mas a esposa dele, e eles viraram as costas e falaram bem assim: a gente não tem nada a ver com isso. E, inclusive, uma das testemunhas que estava aqui, quando eu liguei, a atendente não conseguia me entender, porque eu estava desesperada. E eu fui até a casa dela e ela deu o endereço da minha casa, porque eu não estava conseguindo falar. Então, a senhora, quem que chamou a polícia? A senhora chamou? Fui eu que chamei. Sim, senhor. Não foi ele. Não, de forma alguma. Não sei se eles chamaram, mas eu chamei. Policiais, né? Eu perguntou se a senhora tinha um problema com eles, a senhora nem conhecia eles. Não, de forma alguma. Eu nunca tinha visto nenhum deles. Policiais demonstraram um estranhamento no comportamento da senhora no dia. É complicado, porque eu tinha acabado de perder meu marido, mesmo a gente tendo problemas, eu não queria isso para a vida dele. Então, é difícil você medir o comportamento da pessoa diante da situação que eu estava passando. Como que é a sua relação com os seus filhos? Boa, boa, ótima. Uhum. Quando eles eram menores, era a senhora que tinha guarda deles? Esse relacionamento que eu tive, aconteceu que eu fugi de casa
porque o pai deles queria tirar minha vida, eu fugi com eles. Depois de alguns meses, ele fez alienação parental e convenceu meus filhos a ficar com ele. Eu não consegui a guarda de volta porque eles já eram maior de 12 anos. Não era, a infância toda passou comigo. E aí, inclusive, até o ano passado, minhas filhas foram espancadas por esse mesmo pai delas, e elas já tem um ano que elas saíram da casa dele. E eu tenho contato, minha filha escreve para mim, e nós temos um relacionamento muito bom, graças a Deus. Quando o Márcio da senhora foi ouvido, Alberto Sérgio, Sim? nessa altura eu perguntar, fala com a verdade. Ele ressaltou o seguinte, entre outras coisas, esclarece que os filhos permanecem independentemente após a separação, tendo visto que sua mentia, dizendo que havia sofrido agressões por parte de frequente durante a união do casal. E pedia para o filho mais velho que confirmasse essas acusações, que ele não aceitava. E por tal motivo, a mãe batia nele para que ele também mentisse. As filhas, sua mãe também mentia a ela que o pai queria matar, mas após um novo contato com o pai, após algum tempo, durante uma audiência sobre o time do casal, as crianças, por constatarem as liberdades contadas pela mãe, por vontade própria, resolveram perguntar pelo documento. E também isso ele não era um mãe zeloso, geralmente era tudo que após chegar no trabalho, era o que após chegar no trabalho, dava banho nos filhos. E após a separação, de repente também descobriu que Sueli era uma falsa moralista, pois era frequentadora da igreja, se dizia religiosa. Mas descobriu que a mesma mantinha contas em perfil de rede social e em termos de pornografias, em contato com os homens. E na época, inclusive, os ciúmes que aparentavam com o depoente, muitas vezes deixava ele ter perfil de redes sociais. Enfim, Eu não quero nem responder, senhor, porque não tem nenhuma verdade aí. não é verdade. Não. No dia anterior ao fato, na noite anterior, no dia 21 dia 22, já dormiu na residência? Não. Não, senhor. Todas as vezes que ele chegava do trabalho, eu dormia fora. Porque ele mudava de humor e passava a noite todinha falando no meu ouvido. Ele não deixava eu dormir. Ele deu um carro, que estava no nome dele, e eu fiz como é que fala? Eu trabalhava numa empresa em Goiânia e eu fiz um contrato, né, para eles não me mandarem embora, para eu ter o dinheiro, né, do seguro-desemprego, né, fiz um concerto com a empresa. E aí eu saí com o dinheiro, a gente deu uma entrada no Praxedes e começou a construir. Essa moto aí foi o Praxedes que passou para nós também, né, de um amigo dele, e porque a gente ia ficar sem carro. Então ele ofereceu e a gente comprou junto com o valor do lote. Tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de apresentar? Não, senhor. Agradeço então a senhora obrigado. Não, nada. Eu poderia falar com Vossa Excelência. A sua lei apenas precisa ser esclarecido. Eu sei que isso vai ser levantado depois pelo estatuto. A história fez lá na frente sobre o nosso comentário. O que consiste esse contrato da história dos dois? Esse contrato ele é para dente, para médico, para todas as áreas, né? E eu abri nesse contrato, mas a carência para enterro seria só no próximo ano. Em abril do próximo ano. Então, não existia nada que pudesse me beneficiar
Mas no caso da morte dele, não havia. Isso está nos autos aí, porque no dia foi colocado. A senhora sabe dizer se tinha alguma inimizade entre o senhor Praxedes com a senhora? Não, eu ia na casa dele, orava lá por ele, já teve até doente, já fui lá fazer campanha na casa dele. No início nós tínhamos um bom relacionamento. Depois, infelizmente, nós viemos nos separar, aí o seu Praxedes passou um pouco mais. Eu senti, né, que eles eram mais duros comigo. Aí eu passei a não mais frequentar a casa dele. A senhora quer responder alguma coisa? Não, acredito que não. É isso. Senhores jurados, alguma pergunta aí? Não? A senhora quer acrescentar alguma coisa que a senhora acha relevante acrescentar? Dona Sueli, que não tem sido dito ainda, fique à vontade. Não, senhor, não tem nada que eu me lembre que possa acrescentar. Ok. Depois encerrado o interrogatório, pode sentar lá com o doutor Diego. Obrigada, senhor. Obrigado, senhora.